Você já sentiu que quanto mais corre atrás de alguém, menos valor você tem? É como se cada mensagem não respondida, cada tentativa de atenção, fosse um lembrete silencioso de que algo está errado. A verdade é que implorar por atenção não só afasta as pessoas, mas destrói o seu próprio valor. No vídeo de hoje, você vai entender por que insistir demais é um erro fatal e como adotar uma postura de autovalorização que muda completamente a forma como os outros te enxergam. Imagine se tornar aquela pessoa que não precisa correr atrás, porque os outros já reconhecem sua presença e valor. Parece impossível. Os filósofos estoicos sabiam exatamente como agir para conquistar respeito sem abrir mão da própria dignidade, e você também pode aprender isso. Então, se você está cansado de mandar mensagens e esperar respostas que nunca vêm, fique comigo até o final. E claro, não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar esse vídeo com quem precisa ouvir essa mensagem. Agora vamos ao primeiro tópico. Número 1. O que realmente acontece quando você corre atrás demais? Quando você corre atrás de alguém constantemente, a mensagem que está enviando, mesmo sem perceber, é que o outro tem mais valor do que você. É quase como se estivesse dizendo: eu preciso de você para me sentir bem. O problema é que, ao fazer isso, você cria um desequilíbrio de poder. As pessoas tendem a valorizar aquilo que é escasso e a desprezar o que está sempre disponível. Já percebeu como ignorar alguém muitas vezes faz com que essa pessoa te procure mais? Isso não é coincidência, é comportamento humano básico. Além disso, correr atrás demais pode fazer com que você se torne previsível e chato. Quando você está sempre disponível, não há mistério, não há desafio. A expectativa de que você estará lá a qualquer momento faz com que o interesse do outro diminua drasticamente. Marco Aurélio já dizia: a melhor vingança é ser diferente daqueles que te causam dano. E nesse caso, a diferença está em manter sua dignidade intacta. Outro ponto importante é o impacto emocional. Cada vez que você não recebe a atenção que espera, acaba sentindo frustração, ansiedade e até raiva. Isso cria um ciclo vicioso em que você continua insistindo, buscando validação e, no final, acaba se sentindo ainda pior. É preciso entender que sua paz interior vale mais do que qualquer resposta ou atenção momentânea. A solução? Mude seu foco. Em vez de investir energia tentando ser notado, invista em si mesmo. Trabalhe em suas metas, em seu crescimento pessoal e deixe que os outros percebam seu valor naturalmente. Quando você se valoriza, os outros não têm escolha a não ser fazer o mesmo. Afinal, Epicteto já dizia: primeiro diga a si mesmo o que você será e então faça o que tem que fazer. Não caia na armadilha de pensar que insistir mais trará resultados diferentes. O verdadeiro poder está em saber a hora de recuar e permitir que a vida siga seu curso. Se alguém realmente valoriza você, não será necessário correr atrás. Número 2. Por que quem se valoriza nunca precisa implorar? A verdadeira valorização pessoal começa quando você entende que seu valor não depende da validação dos outros. Pessoas que realmente se valorizam nunca se colocam na posição de implorar por atenção, carinho ou reconhecimento, porque sabem que isso só demonstra carência e dependência emocional. Quando você está seguro de quem é e do que merece, sua postura naturalmente atrai respeito, sem que você precise pedir por isso. Epicteto dizia: quanto mais você depender de si mesmo, mais livre será. E liberdade é o que realmente separa aqueles que se valorizam daqueles que vivem implorando. Quando você age com autovalorização, transmite uma mensagem clara ao mundo: eu sou suficiente. Isso não significa arrogância ou prepotência, mas sim uma consciência tranquila de que sua presença é valiosa. Quem precisa implorar, por outro lado, acaba afastando as pessoas, porque demonstra que não tem algo essencial: autoestima.
E a verdade é que ninguém quer estar ao lado de alguém que não acredita em si mesmo. Outro ponto crucial é que quem se valoriza estabelece limites claros. Essas pessoas não aceitam qualquer tipo de tratamento só para agradar ou manter alguém por perto. Elas sabem que é melhor estar sozinho do que mal acompanhado. Marco Aurélio dizia: aceite as coisas às quais o destino o liga e ame as pessoas com quem o destino o uniu, mas faça isso de todo o coração. Em outras palavras, valorizar-se significa escolher com sabedoria com quem compartilhar seu tempo e energia. Além disso, uma pessoa que se valoriza investe em si mesma. Em vez de gastar energia perseguindo quem não a valoriza, ela foca em seu crescimento, em suas habilidades e no desenvolvimento de uma vida significativa. Isso cria uma aura de confiança e autossuficiência que é irresistível para os outros. Quando você está focado em ser a sua melhor versão, naturalmente atrai pessoas que reconhecem seu valor sem que você precise provar nada. Existe ainda um efeito psicológico poderoso em não implorar: a escassez. O ser humano tende a valorizar aquilo que não é facilmente acessível. Se você está sempre disponível, sempre correndo atrás, sua presença perde impacto. Mas quando você demonstra que tem uma vida completa e que sua atenção é algo precioso, as pessoas começam a enxergar seu verdadeiro valor. É o famoso princípio do menos é mais em ação. Quem se valoriza também entende que o verdadeiro respeito vem da consistência. Não adianta querer ser valorizado da noite para o dia, se suas atitudes mostram o contrário. Construir respeito e reconhecimento leva tempo, exige paciência e, acima de tudo, coerência. Sêneca afirmava: primeiro aprende a ser escravo de si mesmo e depois serás verdadeiramente livre. Isso significa que, antes de exigir algo dos outros, você precisa ser firme consigo mesmo. Lembrar-se de que implorar nunca é o caminho certo para conquistar qualquer coisa duradoura é essencial. A valorização vem de dentro para fora, e não o contrário. Quando você para de correr atrás e começa a cuidar de si mesmo, você percebe que não precisa de ninguém para se sentir completo. E é exatamente nesse momento que as pessoas passam a te enxergar com outros olhos. 3. A regra de ouro da autovalorização: menos é mais. No mundo de hoje, onde a atenção é uma moeda rara, ser excessivamente disponível pode rapidamente fazer com que seu valor diminua. A regra de ouro da autovalorização é simples: menos é mais. Quando você aprende a se conter, a dar espaço e a não estar sempre acessível, você automaticamente se torna mais interessante e respeitado. As pessoas tendem a querer aquilo que não está constantemente ao alcance delas. Como Epicteto dizia: se você quer ser respeitado pelos outros, o melhor é respeitar a si mesmo. Apenas então você terá o respeito dos outros. O excesso de disponibilidade cria um efeito contrário ao desejado. Em vez de aproximar as pessoas, faz com que elas se sintam sufocadas ou percam o interesse. Isso vale tanto para relacionamentos amorosos quanto para amizades e até no ambiente profissional. Quando você está sempre disponível, as pessoas acabam te vendo como alguém garantido, e o ser humano naturalmente não valoriza aquilo que parece fácil demais. Saber se posicionar e impor limites, por outro lado, cria uma aura de valor e escassez que aumenta sua importância. Ser discreto em suas ações também faz parte dessa regra de ouro. Muitas vezes, compartilhar tudo, estar sempre presente e expor demais sua vida faz com que você pareça carente de validação. Os estoicos ensinavam que a verdadeira força está no autocontrole e na capacidade de agir sem a necessidade de reconhecimento constante. Marco Aurélio reforçava essa ideia ao dizer: aquele que vive em harmonia consigo mesmo, vive em harmonia com o universo. Isso significa que quando você está satisfeito com quem é, não precisa da atenção contínua dos outros. Outro ponto importante é aprender a usar o silêncio a seu favor.
A ausência de palavras muitas vezes tem um impacto muito maior do que insistências ou tentativas de explicação. Quando você para de tentar justificar suas ações ou provar seu valor, as pessoas começam a perceber sua presença de forma mais intensa. O silêncio cria espaço para a reflexão e permite que os outros sintam sua falta, o que fortalece sua imagem e o torna mais respeitado. Aplicar o menos é mais na prática significa saber quando recuar, quando se afastar e quando simplesmente deixar as coisas acontecerem sem forçar. Isso não é sinônimo de orgulho ou frieza, mas sim de inteligência emocional. É a capacidade de entender que nem tudo precisa de uma resposta imediata e que muitas vezes a melhor atitude é a paciência. Como os estoicos ensinavam, o autocontrole é uma das maiores virtudes que alguém pode ter. Também é essencial lembrar que a escassez gera desejo. Quando você reduz a frequência com que se faz presente, automaticamente aumenta seu valor percebido. Isso vale para tudo na vida. Produtos exclusivos são mais valorizados, pessoas seletivas são mais respeitadas e aqueles que sabem dizer não são mais admirados. Você precisa ser seletivo com seu tempo, sua atenção e sua energia. A verdadeira autovalorização não está em buscar constantemente ser notado, mas em ter a tranquilidade de saber que seu valor não precisa ser provado a ninguém. Quanto menos você força uma situação, mais natural e poderoso se torna o seu posicionamento. Lembre-se, menos presença, mais respeito, menos palavras, mais impacto, menos ansiedade, mais controle. 4. Silêncio, a arma mais poderosa para ganhar respeito. Quando você aprende a ficar em silêncio, começa a perceber o poder que isso tem sobre as pessoas ao seu redor. O silêncio é desconfortável para quem está acostumado a receber atenção o tempo todo. Ele cria um espaço vazio que força os outros a refletirem sobre sua ausência. E o mais interessante, quem se valoriza de verdade não tem medo de usar o silêncio como uma ferramenta para estabelecer limites e mostrar que não está à disposição de qualquer um. O erro de muita gente é achar que precisa estar sempre explicando, se justificando ou provando seu valor. Mas a realidade é que quanto mais você fala, menos impacto suas palavras têm. Quando você se cala e age com inteligência, as pessoas percebem que você não está disponível para qualquer conversa fiada ou para ser tratado como opção. O silêncio separa aqueles que têm algo de valor daqueles que estão apenas tentando chamar atenção. Além disso, o silêncio corta pela raiz a necessidade de implorar. Quem implora é aquele que sente que precisa ser ouvido a qualquer custo. Quem se valoriza, por outro lado, entende que sua ausência fala muito mais alto do que qualquer palavra. Ficar quieto em vez de correr atrás mostra maturidade e faz com que os outros te enxerguem com mais respeito. Afinal, ninguém valoriza aquilo que está sempre ao alcance. Outra vantagem do silêncio é que ele te coloca no controle da situação. Quando você não responde imediatamente ou se recusa a entrar em discussões desnecessárias, você mostra que não é facilmente influenciado. Isso frustra quem tenta te manipular e impressiona aqueles que reconhecem a força de alguém que não se deixa levar pelas emoções. Ser silencioso não significa ser fraco, significa ser estratégico. Usar o silêncio na hora certa também cria um efeito psicológico poderoso. As pessoas começam a se perguntar o que você está pensando, por que você não está reagindo, e isso gera curiosidade e interesse. Em vez de correr atrás, você inverte o jogo e faz com que sejam os outros a correrem atrás de você. A falta de respostas cria um espaço que só pode ser preenchido pelo desejo de se reconectar com você. Muitos subestimam o poder do silêncio, achando que precisam estar sempre presentes para serem lembrados.
Mas a verdade é que a ausência bem aplicada é o que realmente marca. Quando você some um pouco, as pessoas começam a perceber o valor que você tinha e o respeito surge naturalmente. Não se trata de ignorar por orgulho, mas sim de saber a hora de se afastar para preservar sua dignidade. A lição é clara. Fale menos, observe mais e deixe que sua ausência ensine o que suas palavras não conseguiram. O silêncio é uma resposta poderosa que diz tudo sem precisar de uma única palavra. 5. Como inverter o jogo sem parecer desesperado. Se tem uma coisa que faz você perder totalmente o controle da situação, é demonstrar desespero. A chave para inverter o jogo está justamente em fazer o oposto. Manter a calma, mostrar autoconfiança e deixar claro, sem precisar dizer nada, que você não está disponível para qualquer coisa. A mudança começa quando você decide que não vai mais correr atrás. E acredite, essa decisão muda tudo. O primeiro passo é simples. Desapareça um pouco. Se você era aquela pessoa sempre presente, que mandava mensagens, curtia todas as postagens ou estava sempre disponível, é hora de mudar esse padrão. Diminua sua presença, fique mais reservado e pare de buscar contato. Isso não significa sumir completamente, mas sim criar uma sensação de escassez. As pessoas só percebem o valor de algo quando sentem que podem perder. Além disso, foque em você. Nada inverte o jogo de forma mais eficaz do que mostrar que sua vida está indo muito bem, sem depender da aprovação de ninguém. Invista no seu desenvolvimento pessoal, ocupe-se com novos hobbies, saia com outras pessoas e demonstre que você tem uma vida interessante além daquela pessoa ou situação. Isso cria um efeito natural. Quando você está ocupado, sendo sua melhor versão, os outros percebem isso e passam a te enxergar de outra forma. Outro ponto crucial é mudar a sua energia. Pare de agir como alguém que precisa de atenção e comece a se comportar como alguém que escolhe onde investir seu tempo. Sabe aquela confiança silenciosa que algumas pessoas têm? É isso que você precisa cultivar, sem arrogância, sem joguinhos, apenas uma postura tranquila de quem sabe que vale a pena, mas não está disposto a implorar para que os outros percebam. Ser imprevisível também é uma ferramenta poderosa. Se antes você era 100% previsível e disponível, agora é o momento de quebrar esse padrão. Responda com calma. Às vezes demore um pouco, outras vezes nem responda. Mude sua rotina, faça coisas inesperadas. Isso gera curiosidade e faz com que os outros se perguntem: o que será que está acontecendo? Essa dúvida cria interesse sem que você precise mover um dedo. A postura corporal e a linguagem não verbal também são fundamentais. Mantenha-se ereto, olhe nos olhos, fale menos e ouça mais. Pessoas confiantes não precisam preencher o silêncio com palavras desnecessárias. A forma como você se comporta comunica muito mais do que qualquer discurso. Quando você age com segurança, as pessoas percebem e reagem de acordo. Nunca demonstre que está tentando inverter o jogo. A mudança precisa parecer natural, como se você simplesmente tivesse percebido seu próprio valor e seguido em frente. Quando você age com naturalidade, sem forçar nada, o respeito vem automaticamente. E acredite, quando você para de correr atrás, o jogo muda sozinho. 6. Os estoicos e a arte de se fazer desejado. Os antigos filósofos estoicos entenderam algo que muitos ainda ignoram. A verdadeira força está em ser autossuficiente e não depender da validação externa. Eles sabiam que para ser desejado e respeitado era preciso primeiro dominar a si mesmo. E acredite, essa filosofia é mais atual do que nunca. Em um mundo onde as pessoas estão desesperadas por atenção, aqueles que demonstram autocontrole e independência naturalmente se destacam e atraem o interesse dos outros. A primeira lição estoica para se tornar uma pessoa desejada é simples: não estar disponível o tempo todo.
Quando você está sempre acessível, sem impor limites, os outros acabam te vendo como garantido. E tudo o que é garantido perde valor. Os estoicos praticavam o desapego emocional e o equilíbrio, entendendo que ser seletivo com sua atenção aumenta o respeito que recebem. Em vez de correr atrás, eles focavam em melhorar a si mesmos, e isso fazia com que fossem naturalmente reconhecidos. Outro ensinamento poderoso é a prática da tranquilidade diante das emoções. Quem se deixa levar pela ansiedade ou pelo medo de perder alguém, transmite insegurança. Os estoicos ensinavam que o verdadeiro poder está em manter a calma, independentemente do que aconteça. Quando você age com serenidade e não demonstra desespero, as pessoas sentem que você tem algo diferente. A capacidade de se manter firme enquanto todos os outros tentam provar seu valor é uma forma sutil, mas extremamente eficaz de atrair respeito. A autodisciplina também é uma arma poderosa. Enquanto muitos se deixam levar pela necessidade de respostas rápidas e atenção imediata, aqueles que sabem controlar seus impulsos demonstram um nível de maturidade que atrai naturalmente. Você não precisa implorar por atenção quando está ocupado vivendo sua vida da melhor forma possível. Quando você se coloca como prioridade e trabalha no seu crescimento pessoal, as pessoas começam a querer fazer parte da sua realidade. Outro ponto fundamental é agir com intenção e propósito. Os estoicos não se preocupavam em impressionar os outros. Eles se preocupavam em ser a melhor versão de si mesmos. E, ironicamente, é exatamente isso que faz alguém ser desejado. Quem tem clareza sobre suas metas, quem é focado e não se distrai com superficialidades, acaba atraindo a atenção sem esforço. O segredo está em viver de forma autêntica, sem a necessidade de provar nada a ninguém. Por fim, os estoicos sabiam que o verdadeiro respeito vem de quem age com consistência. Não se trata de aplicar truques ou joguinhos para parecer interessante, mas sim de construir uma personalidade sólida, confiável e firme. Quando você mostra que é uma pessoa de princípios, que não muda de acordo com a opinião dos outros, você se torna alguém que os outros admiram e querem por perto. Se fazer desejado não é sobre conquistar a aprovação dos outros, mas sim sobre conquistar a si mesmo. Quando você domina sua mente e suas emoções, você não precisa correr atrás de ninguém. As pessoas vão naturalmente querer estar ao seu lado. Por fim, número 7. Pare de buscar validação e veja o poder mudar de lado. Quanto mais você busca validação, mais você se torna dependente dos outros e menos eles te respeitam. Quando você vive em função da aprovação alheia, automaticamente coloca o poder nas mãos das pessoas ao seu redor. E sabe qual é a pior parte? Quem percebe sua necessidade de aceitação tende a te valorizar cada vez menos. A verdadeira virada de jogo acontece quando você entende que não precisa da validação de ninguém para se sentir completo. A primeira coisa que você precisa fazer é parar de se explicar o tempo todo. Quem confia em si mesmo não sente a necessidade de justificar suas ações ou buscar aprovação para cada decisão. Quanto mais você tenta provar algo, mais insegurança demonstra. A segurança verdadeira está em agir com convicção e seguir em frente, independentemente do que os outros pensem. Quando você faz isso, o poder muda de lado porque as pessoas começam a perceber que sua validação vem de dentro. Outro erro clássico de quem busca validação é tentar agradar a todos. Isso te torna maleável demais, fácil de ser manipulado e leva os outros a se aproveitarem da sua boa vontade. Aprender a dizer não, sem culpa, é essencial para inverter essa dinâmica. Você não precisa justificar todas as suas escolhas ou aceitar situações que não te favorecem. A partir do momento em que você define limites claros, as pessoas passam a te respeitar mais. E sabe o que acontece quando você para de buscar validação?
As pessoas começam a se perguntar por que você mudou. Elas sentem falta daquele comportamento previsível e muitas vezes tentam recuperar a atenção que antes tinham de graça. Mas agora, a diferença é que você tem o controle da situação. Você não está mais disponível para qualquer migalha de atenção. Além disso, uma coisa simples, mas poderosa, é o silêncio. Muitas vezes, a melhor resposta para quem não te valoriza é simplesmente se afastar e deixar que sua ausência fale por você. Quando você para de insistir, quem realmente se importa vai notar sua falta e procurar por você. E quem não se importa? Bom, essa pessoa nunca mereceu sua atenção para começo de conversa. A questão é que, quando você decide parar de buscar aceitação, você começa a enxergar as coisas com mais clareza. Você percebe quem realmente valoriza sua presença e quem apenas se acostumou com a sua disponibilidade. Você ganha poder porque entende que não precisa se provar para ninguém. Sua vida, suas escolhas e seu valor não dependem da opinião de terceiros. No fim das contas, tudo se resume a uma escolha. Ou você continua vivendo para agradar os outros e acaba se sentindo vazio, ou decide se priorizar e deixar que as pessoas vejam por conta própria o seu verdadeiro valor. O poder está em suas mãos, só falta você perceber isso. A verdade é simples. Quanto mais você corre atrás, implora ou busca validação, menos as pessoas te valorizam. E o motivo é claro, aquilo que está sempre disponível perde o valor. A boa notícia? Você tem o poder de mudar essa realidade agora mesmo. Tudo começa com uma decisão. A decisão de se colocar em primeiro lugar, de parar de implorar por atenção e de entender que sua presença deve ser um privilégio, não uma obrigação. Ao longo deste vídeo, você viu como o silêncio pode ser uma ferramenta poderosa, como mudar sua postura sem parecer desesperado e como os ensinamentos estoicos podem te ajudar a se tornar alguém mais respeitado e desejado. Mas nada disso fará diferença se você não aplicar no seu dia a dia. A mudança real acontece quando você entende que não precisa provar nada para ninguém.